pessoal, no elogio de hoje a gente vai falar de corujas e de crítica política. A gente vai falar de um autor inglês hoje chamado George Orwell, responsável por duas grandes obras, o 1984 e a Revolução dos Bichos, e elas são assim obras bastante emblemáticas sobre o que foi a Guerra Fria, o que foi as tensões políticas que existiram no século XX. E eu vou começar falando primeiro sobre 84, porque muitos dos programas que vocês assistem hoje na televisão, na Rede Globo principalmente, o Big Brother, os termos vieram daqui. Esse é um livro de crítica política que fala sobre uma civilização futurista dominada por câmeras e uma monitoria completa da vida dos indivíduos. E eu vim bem inspirado para falar sobre Orwell nesse videocast, porque muitas das obras deles inspiraram grupos de rock, como Pink Floyd, por exemplo, no álbum Animals. Esse álbum ele reproduz fielmente a Revolução dos Bichos, que é um livro que faz uma alegoria da sociedade stalinista com uma fazenda. E essa fazenda é dominada por porcos que tiram o poder humano e eles passam a oprimir os outros animais. E é bem interessante porque até aquele ponto, um pouco antes de escrever a Revolução dos Bichos, Orwell era extremamente de esquerda. E a Revolução dos Bichos marcou a principal crítica dele com a esquerda, que é a questão do totalitarismo, da ditadura, de todos esses mecanismos que interferem no sonho social, de igualdade, de evolução social, de todas essas medidas que poderiam evoluir a sociedade. E o Revolução dos Bichos é um livro, assim, ao contrário do 84, que também é uma excelente obra, não tiro o mérito disso, ele é um livro bastante simples de entender. Você entende completamente a questão de como cada personagem tem o seu papel, representando os diversos papéis dentro da sociedade regida por Stalin. Para quem não sabe, Stalin era o estadista da União Soviética no período da Segunda Guerra Mundial e boa parte do começo da Guerra Fria. Então, portanto, ele colocou muitas coisas, a Rússia e os Estados Soviéticos, eles deixaram de pensar um sonho socialista no mundo e passaram a focar sempre no país, e isso acabou deturpando um pouco os ideais. E você vê isso bastante nos porcos, eles tomam medidas autoritárias sem o consentimento dos outros animais, às vezes eles alteram a história para os outros animais, e Orwell ele sempre mexe com isso. Em 84, o principal protagonista, ele não sabe mais quem é ele, existe uma política contra os sentimentos, as pessoas são extremamente mecanizadas nesses órgãos repressores que surgiram com o socialismo, e é isso que o Orwell tenta passar na obra dele. E, assim, o videocast é um pouco curto, a gente não pode falar muita coisa, mas só para esclarecer, 84 ele foi escrito em 1948, portanto é uma brincadeira que o autor fez, ele inverteu a data para tentar fazer uma predição futura, escrever de uma certa forma uma ficção não científica, porque aqui ele não trata de termos científicos, mas uma ficção política, uma ficção meio apocalíptica sobre os fatos. E o autor, assim, uma curiosidade é que ele foi soldado, livreiro, lavador de pratos, ele chegou a fazer um mochilão pela Europa, e é bem interessante, assim, ele também foi professor e jornalista, ele escreveu em vários tabloides ingleses, vários jornais, e é bem interessante que, como soldado, ele serviu na Guerra Civil Espanhola, então ele viu muitas das atrocidades do nazismo antes mesmo de acontecer a Segunda Guerra Mundial. Então, ele era uma pessoa bastante consciente, assim, sobre o ambiente político que ele vivia. Era um universo com bastante tensões. Então, como ele nasceu em 1903 e morreu em 1950, ele é um escritor que merece sempre ser revisto, porque ele retrata a primeira etapa do século XX. E toda a primeira etapa do século XX interfere na etapa do século XX. Então, mesmo você aí que é novinho, tem 15 anos, acha que literatura não serve pra nada,
É uma boa dar uma olhada no Orwell para entender, até porque existe um programa chamado Big Brother que coloca celebridades e coloca elas sob a vigilância de uma câmera. Muitos desses conceitos foram abordados por Orwell 60 anos antes. Então é muito bom para vocês darem uma olhada. Bom, esse é o quarto Erudira, eu estou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comentem no YouTube. Vocês podem votar também no vídeo se acharam legal. E é isso por hoje, pessoal.